Olá, meus amigos crocheteiros. Será que ainda dá tempo da gente fazer um cestinho de coelhinho de Páscoa? Acho que dá, né? Gente, eu trouxe essa receitinha para vocês porque eu acho ela bem simplesinha, mas eu preciso confessar que eu não tenho muita habilidade com fio de malha. Então eu aprendo uma receita e trago para vocês. Eu espero que vocês consigam entender, mas qualquer dúvida, deixe lá nos comentários para mim que eu esclareço vocês mais, sei lá, de uma maneira no WhatsApp, alguma forma eu encontro para poder esclarecer, tá bom? Espero que vocês gostem desse cestinho, ficou muito lindo. Bom, então vamos lá. Nós vamos iniciar esse trabalho fazendo um anel mágico. Não se esqueçam, fio de malha é mais difícil de trabalhar, então a gente tem que fazer com bastante cuidado, né? E assim, tentando deixar o mais soltinho possível, não deixar o ponto muito preso. De vez em quando eu vou perdendo uns pontos por aqui. Vamos lá. Então, dentro do anel mágico, eu tenho que colocar 8 pontos baixos. 2. E vou ajustando, porque senão ele vai abrindo, né? O fio estica. 3 pontos baixos. Vamos lá, devagarinho a gente vai colocando os pontinhos aqui. Sempre ajustando ali. Acho que eu coloquei 7 ao todo, deixa eu ver. Preciso contar. Puxando bem. Pra ficar justinho, tá bom? Ali eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais um. Colocar aqui, ajustando e colocar mais um ponto baixo. Agora nós vamos fechar. O fechamento é diferente. A gente fecha pegando por trás. A gente passa por trás do primeiro ponto e puxamos a alcinha para trás. Acho que vocês já viram isso em outro trabalho que eu fiz. Aí nós puxamos de volta pela frente. E a gente dá uma ajustadinha no fio para ele não ficar muito largo. E passamos, então, puxando a alcinha para frente novamente. E assim não fica marcado. Fazemos uma correntinha que já é o nosso primeiro ponto baixo. E aqui nós vamos fazer aumento. Então, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base. Vou fazer aumentos em todos os pontos de base. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Sempre ajustando o ponto para ele ficar todo igualzinho. 2 pontos baixos, vou fazer isso por toda a carreira, tá bom, gente? Retornando, eu tenho que ter, então, 16 pontos baixos para fazer o fechamento. Passo a agulha por trás do primeiro ponto e puxo a alcinha para trás.
Novamente, passo ela pela frente, no mesmo ponto onde puxamos, dou uma ajustadinha e agora sim, puxo a laçada para trás. Vocês percebem minha dificuldade, né? Não é aquela coisa assim que, nossa, como ela sabe. Vamos lá. Passo uma correntinha e assim eu tenho meu primeiro ponto baixo. E nessa carreira nós vamos fazer um aumento e um ponto sozinho. Então, eu vou colocar mais um ponto baixo no primeiro ponto e nós ficamos com um aumento. E no próximo eu faço um ponto baixo sozinho. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Aqui eu coloco um ponto baixo. No próximo, um aumento. Dois pontos juntos. No mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo sozinho. E assim eu vou fazer essa carreira inteira. Um ponto baixo e um aumento. E eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui eu faço fechamento. Bom, vamos lá. Vamos fechar, passando então a agulha por trás do ponto e puxando a laçadinha para trás. Pego ela pela frente, ajusto. E dou uma laçada, passo na frente novamente. Gente, na receita original, a moça fazia mais uma carreira, só que o cesto ficou muito grande. Eu cheguei a fazer um outro cesto. Ficou muito grande. Então, eu parei por aqui para fazer ele menor. Ele vai ficar alto, mas vai ficar menor. E eu vou passar por toda essa carreira pontos baixíssimos. Começando aqui no primeiro ponto e tomando todo o cuidado para esses pontos não ficarem justos. Então, deixem eles mais soltinhos. Vou passar pontos baixíssimos pela carreira inteira para a gente iniciar a parede do nosso cesto. Pontos baixíssimos. Vou fazer isso pela carreira inteira, sempre deixando ele mais folgadinho. Todinha de ponto baixíssimo até chegar ali. Quando chegar no final, nós vamos fazer o fechamento diferente, porque olha, tá vendo? Ele fica duplo, né? Aí já dá a base, a sustentação para a gente fazer a parede. Bom, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que cortar esse fio, porque nós vamos iniciar o trabalho de outra maneira. Então, eu corto esse fio e vou fazer o fechamento dele simulando um ponto baixo. Como que nós vamos fazer isso? Nós cortamos e nós vamos enfiar ali da mesma maneira. Vamos colocar a agulha por trás, só que dessa vez nós vamos puxar o fio, a gente puxa ele todo para frente, né? Aí nós vamos puxar ele lá para trás, por trás do ponto. Puxamos ele todinho. E aí na primeira alcinha de trás, nós vamos puxar ele para trás. E ele fica parecendo um ponto, tá vendo? Ele simula um ponto. E aí eu jogo ele para trás totalmente para a gente fazer o acabamento. Levo ele todo para trás. Bem, só ele fica simulando um ponto. É um ponto falso.
Mas assim ele fica igualzinho aos outros. Bom, aqui eu vou pegar uma agulha mais fininha e vou passar esse ponto por trás, por baixo, né? A parte que vai ficar por baixo, eu vou passando esse fio que sobrou, esse restinho de fio de malha, para a gente depois cortar. E eu vou passar uma colinha também. Sempre com uma agulha mais fina que fica mais fácil de passar. Mesmo assim é complicado, né? Passando ele aqui por trás. Aquele ponto inicial também, aquele restinho, aquela sobrinha de quando a gente fez o anel mágico, vou passar também entre os pontos. Mais uma vez, só para ficar bem preso. Agora eu vou cortar. Dei uma picada ali. E vou colar as pontinhas no fundo para ficar um acabamento mais bem feitinho. Eu uso muito cola de silicone, tá? Ultimamente é o que eu tenho usado. Então eu pingo umas gotinhas de cola ali. Eu, até com a tampinha mesmo eu tô forçando aqui para segurar, porque ele demora um pouquinho para prender, né? A cola para fixar. A outra pontinha também de sobra de linha. Colo também. E pronto. E assim ficou a nossa base. Então agora nós vamos introduzir a agulha no meio do nosso ponto baixíssimo. Pode observar que nós vamos trabalhar agora subindo. Então, eu enfio meu fio, puxo e faço uma correntinha, que já é o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir trabalhando sempre nessa lateral. Então, eu vou trabalhar no ponto baixíssimo, pegando as duas argolas. E assim eu vou subir o ponto, para iniciar a nossa parede. Eu gosto de dar uma ajeitadinha e deixar o ponto mais ou menos na mesma medida. Então, sempre ajustando com agulha. Passando sempre no meio do ponto baixíssimo para cima. E ali eu já estou escondendo também o fio que sobrou da hora que nós adicionamos o novo fio. A sobrinha eu estou passando por baixo também. Vou trabalhar alguns pontos baixos e depois eu já vou começar adicionando uma nova cor. Nós vamos fazer esse trabalho todo em fio conduzido. Mas não se preocupem porque é muito fácil, gente, muito mesmo. Vocês não vão sentir dificuldade alguma. Faço aqui mais um pontinho baixo para vocês virem direitinho. Eu sempre dou uma ajeitadinha para ele ficar bem bonitinho ali no começo. Bom, e é isso. Vamos começar então a adicionar um novo fio. Eu vou usar esse fio de malha roxo, que eu tinha uma sobrinha aqui. Como não usa muito, eu achei que ia ficar bacana a combinação branco com roxo, eu acho que eu acertei, eu gostei. Então eu vou pegar esse fio, vou fazer novamente, olha só, metade de um ponto. Então eu introduzo a agulha, puxo a laçada
e paro. E agora eu vou pegar o fio roxo, vou encostar ele sempre ali na parede do nosso trabalho, porque eu vou deixar uma sobrinha sempre de fora. Vou encostar ele ali na parede do nosso trabalho e vou puxá-lo para dentro do ponto. Então, eu vou terminar o ponto com o fio roxo. E assim eu acabei de introduzir ele. Ajusto o fio, tanto o roxo como o branco também que ficou. E o fio branco que nós estávamos trabalhando, ele vai ficar por baixo e a sobra também, e nós vamos trabalhar fazendo pontos baixos, escondendo já esses fios. O fio branco vai continuar ali, que ele vai fazer, ele vai voltar depois. Nessa primeira carreira, eu vou fazer 4 pontinhos roxos. 4 pontinhos com esse fio roxo. Sempre escondendo a sobra do fio e o branco que ele vai voltar, por isso chama conduzido. Ele é conduzido até o retorno dele. São 2 pontos aqui, 3 pontos com fio roxo. E agora, no quarto ponto, nós vamos fazer novamente a mesma coisa que fizemos no começo. Nós vamos introduzir a agulha e fazer metade do ponto. Nós não vamos terminar o ponto. Aí eu vou dar uma cortadinha no fio roxo, porque eu não vou ficar conduzindo ele até o final, senão é muito chato fazer isso. Vou colocar o restinho, a sobra para trás e voltar com o fio branco. No quarto ponto, eu já volto com o fio branco, ó. 1, 2, 3, 4. E vou continuar trabalhando com o branco e escondendo a sobra do fio roxinho por baixo. Sigo fazendo pontos baixos com o fio branco, sempre escondendo a sobra. E eu vou fazer isso até o final da carreira. E volto para mostrar para vocês como que nós vamos iniciar a próxima carreira. Que nós vamos fazer a próxima carreira, o ponto baixo centrado. Então, aqui na emenda, eu mostro para vocês. Dá a volta tudinho aqui. Chegamos aqui ao final. E novamente nós vamos fazer como sempre. Colocar, introduzir a agulha por trás, puxar a nossa alcinha para baixo, para trás. E aqui, ao invés de puxar ela da maneira convencional, nós vamos puxá-la no centro do ponto baixo. Dá uma olhadinha porque é diferente, olha. Tem o centro do ponto. Tá vendo? Bem ali no meio onde eu coloco a agulha. Esse é o centro do ponto. Então, é aqui que eu vou puxar. Vou introduzir a agulha. Vou introduzir a minha última alcinha e vou puxar a laçada para dentro da metade do ponto, do centro do ponto. E aqui ajusto. Tá vendo? Faço um ponto, uma correntinha que já é o meu primeiro ponto. Olha, fica igualzinho a correntinha. E vou trabalhar pontos baixos no centro do ponto de base, no centro do ponto da carreira anterior. Eu gosto de ajustar para ele ficar bem bonito, que eu quero depois mostrar para vocês como que fica, olha. Fica bem bonitinho esse pontinho. Sempre no centro. Ajusto na agulha para ficar sempre da mesma medida. Novamente eu mostro o centro do ponto. Dou a laçada e puxo o ponto ali no meio. Olha como ele vai ficando. E nós vamos trabalhar assim até chegar ao penúltimo ponto antes do roxo, porque nós vamos aumentar, nós vamos fazer um aumento aqui, nós vamos ter 6 pontos baixos com fio roxo. Então, eu vou ter que ter um ponto de cada lado a mais, com fio roxo.
Ajusto sempre. Mais um pontinho centrado. E agora nós chegamos aqui, olha, no penúltimo ponto antes do aumento que eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer um aumento de cada lado, um ponto de cada lado. Nós tínhamos 4 embaixo, nós vamos ficar com 6. Então, um ponto antes e um ponto depois roxo. Eu vou introduzir a agulha no penúltimo ponto antes da troca. E vou fazer apenas a metade do ponto. Novamente, eu pego o fio roxo, introduzo ele, colocando ele junto à parede, puxo para finalizar o ponto. Ajusto o roxo e ajusto o branco também. E vou colocar os pontos para baixo para a gente iniciar mais um aumento. Então, ficou um ponto a mais aqui no fio roxo. Fio de malha é difícil de trabalhar, que a gente vai depois ajeitando os pontinhos certinhos. 1, 2. E a minha habilidade é fora do comum, né, gente? Fazendo os pontos baixos no fio roxo, escondendo o branco que é conduzido até a sua troca, até ele retornar ao trabalho. Aqui nós estamos fazendo, eu faço um ponto completo, e agora no próximo, que é o próximo e último ponto em roxo, que é um a mais, que eu vou introduzir no último ponto ali. Eu introduzo aqui no meio e faço o ponto pela metade. Corto o fio roxo, tá ali na metade, corto o fio roxo e vou voltar com o fio branco para finalizar esse ponto. Então, eu introduzo, dou a laçada no branco e volto a trabalhar com o branco. Fiquei com 6 pontos baixos em fio roxo. E vou trabalhar o branco novamente, escondendo a sobra do roxo por toda a carreira. Vou trabalhando o ponto baixo centrado em branco até o final da carreira. Sempre mostrando para vocês como eu vou ajustando o ponto para ele ficar bem bonito. Então, vamos assim até o final. Fazemos o fechamento novamente. E depois a gente dá a sequência até o próximo aumento. Subimos novamente, agora a gente vai ajustando aqui o cesto, ele já vai ganhando formato. E nós vamos ter mais um aumento, vamos introduzir novamente o fio roxo no penúltimo ponto antes do primeiro do anterior. Introduzo, ajusto o branco e vou trabalhar mais um ponto. Essa carreira tem 8 pontos baixos em roxo. Então, eu introduzo novamente o fio roxo para acrescentar um ponto baixo de cada lado, no início e no final da carreira, de pontos roxos. Comecei aqui, então,
E vou fazer meus pontos roxos, num total agora de 8. Escondendo e conduzindo o branco ali, para ele retornar lá na frente no trabalho. Então, vou seguindo aqui, fazendo meus pontinhos roxos. O meu cesto já tá ganhando a forma, né? Tô colocando os pontos mais ou menos na mesma medida para ficar bem bonitinho. Sigo fazendo meus pontos baixos com o fio roxo. Ponto centrado, tem que pegar o ponto direitinho. Mais um. Faço esse completo. Deixa eu contar para ver se já tem os 8. Falta mais um. Isso. 4, 5, 6, 7. E aí, no próximo, eu faço a metade do ponto. Em roxo. E já termino com o branco. Volto a trabalhar com o branco, então. Corto aquele fio roxo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Corto, então, o fio roxo. E vou trabalhar com o fio branco até o final da carreira. Voltando aqui, eu vou passar direto até a gente chegar na próxima carreira de roxo. Vejam bem, nós vamos fazer mais 2 carreiras de roxo, com 8 pontos. Então, nós vamos fazer tudo novamente. Até chegar no roxinho, a gente vai repetir mais 2 vezes. 2 carreiras a mais com 8 pontos roxos, ok? Pronto, terminei aqui as minhas 3 carreiras ao todo, foram 3 carreiras em ponto roxo. E olha como já está ficando o meu cestinho, bem grande. E aqui nessa próxima carreira, nós vamos diminuir. Nós temos 8 pontos aqui, nós vamos ficar com 6. Então, ao invés de acrescentar o roxo, nós vamos tirar um. Tiramos um ponto roxo, fazendo mais um ponto em branco. Então, introduzimos no primeiro roxo, o primeiro ponto roxo, metade do ponto em branco. E agora eu vou colocar o fio roxo, introduzo ele colocando ali juntinho à parede, puxo e vou fazer 6 pontos baixos nessa carreira com o fio roxo. Sempre lembrando de dar uma ajustadinha ali para ele não ficar muito solto. Então, nesta carreira, são 6 pontos baixos com o fio roxo. Eu fiz uma diminuição. Então, eu entrei com o ponto branco, né? Até a metade do primeiro ponto em roxo. Diminuindo assim de 8 para 6 pontos com o fio roxo. E vou terminar aqui os meus 6 pontos, passando. Passou uma moto aqui que até assustou a gente.
Vou fazendo meus pontinhos aqui, os pontinhos roxos, e vou fazer no final aqui uma diminuição também, para ficarmos com 6 e não mais 8. Vamos continuar. Como eu não tenho muita habilidade, eu vou contando, né? Então, vocês vão contando direitinho para ver quantos pontos que foram feitos. Aqui eu vou tirar um. Fiz a metade do ponto e já introduzo o branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficamos com 6 roxos e já começamos a trabalhar, então, com o fio branco novamente. E agora eu vou seguir novamente até o final da carreira, só com fio branco. Daqui até o final. Não esquecendo de cortar, tá? Vamos cortando sempre o fiozinho roxo, tá vendo? Ele sempre cortadinho lá dentro. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer mais uma diminuição. Eu tenho 6, vou fazer 4 pontos com fio roxo. Então, eu vou diminuir novamente. Nessa primeira, nós vamos introduzir com o fio branco até o primeiro fio roxo. Nós vamos seguir, olha. Faço mais um branco completo. E aqui onde nós começamos o roxo, faço mais um completo. E para tirar, eu faço metade de um ponto no primeiro ponto roxo da base, da primeira carreira, da carreira anterior. Metade do ponto e vou introduzir o roxo, puxando o fio ali junto à parede do trabalho. Introduzo ele no ponto. Vocês podem ver que a espessura do roxo nesse momento ficou mais fina. Tem esse problema também com o fio de malha, mas como nós vamos continuar trabalhando ele, o fio roxo mais algumas carreiras, vai esconder essa diferença. Isso acontece muito também com o fio de malha, viu, gente? Então, nós vamos seguir aqui fazendo os fiozinhos aqui, vamos usando o roxo, e nós vamos tirar mais um para ficar com 4 ao todo. Vamos ficar com 4 pontos baixos, ó, 3. Agora eu vou entrar no quarto e já vou trocar o meu fio. Eu vou fazer mais metade de um ponto em roxo. E já introduzo o ponto branco, o fio branco para a gente terminar o ponto. E assim eu fiquei com 4 pontos com fio roxo. Agora eu vou seguir trabalhando com o branco até o final da carreira novamente. Sempre cortando aquela fiozinho roxo, para a gente não ficar trabalhando com ele conduzido o cesto inteiro. Vou fazer isso até o final. Corto meu fio. E trabalho só com o branco até o final da carreira. E aqui eu já volto para mostrar para vocês. Bom, nessa carreira nós vamos ficar com 6 pontos roxos. Então, eu vou ter que introduzir novamente mais um ponto roxo. Vou entrar aqui fazendo a metade do ponto.
e já puxo o fio roxo. Sempre que eu vou introduzir, eu faço no penúltimo ponto a introdução do roxo. Ponho na parede e termino o ponto com o fio roxo. Dou uma ajustadinha e vou fazer 6 pontos baixos com roxo, conduzindo e escondendo o fio que eu troquei. E vou seguir fazendo, então, 6 pontos centrados em roxo. Mais um pouquinho de barulho aqui. Bom, aqui eu vou ter que fazer mais um ponto roxo. Para fazer essa parte aqui é da cabecinha do nosso coelhinho, tá? Então eu faço mais um ponto roxo na metade e puxo o fio branco. Corto meu fiozinho roxo e vou seguir essa carreira fazendo o restante com o fio branco. Só que eu vou fazer duas carreiras com 6 pontos baixos de fio roxo, que são as duas últimas carreiras da cabeça do nosso coelhinho. Vou seguir aqui essa carreira e vou fazer mais uma, onde eu sigo igualmente fazendo 6 pontos baixos em fio roxo. Vou até o final, repito, faço mais uma, e aí será a nossa última carreira. Então, são duas carreiras com 6 pontos baixos em roxo e a nossa última carreira. E eu volto para encerrar, para mostrar para vocês o fechamento. Bom, terminei então as minhas duas últimas carreiras com 6 pontos baixos roxos. Aqui nós vamos introduzir novamente, eu vou cortar esse fio. Vou cortar porque eu estou encerrando o trabalho. Eu puxo o fio como nós fizemos lá na frente, logo no início. Passo a minha agulha por trás, puxo meu fio para trás. Nesse fiozinho do fundo, eu puxo o fio novamente para trás. E simulo um ponto, fazendo o fechamento perfeito, olha. Simulou um ponto, tá igualzinho os outros. Só que aí eu vou esconder esse fio lá atrás. Então, eu pego uma agulha mais fina, escondo esse fio, vou passar ele aqui pelo meio. Quando fica maior, o cesto fica mais chato, mais difícil de passar o ponto para trás. Esconder o fiozinho melhor. Nós vamos escondendo aqui. E depois a gente arremata fazendo como anteriormente. Corto, passo uma colinha. Naquelas sobrinhas que tem dentro do cesto, tem algumas sobrinhas, passo uma colinha também, para ficar bem bonitinho, bem arrumadinho. Corto e passo uma colinha aqui, tá bom? E nós vamos agora fazer as orelhinhas do coelhinho. Então, como que eu faço as orelhinhas? Eu vou contar
dois pontos, o primeiro e o segundo. No segundo ponto, eu vou introduzir o meu fio roxo. Um, dois. No segundo ponto, eu vou introduzir meu fio roxo. Puxo para dentro e faço uma correntinha. E aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Ao todo eu tenho 8 correntinhas com a inicial. Faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, faço um ponto baixo na segunda, na próxima, meio ponto alto nessa próxima. Um ponto alto. Deitar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, porque realmente está muito grande o cesto, já fica difícil de ver. Um ponto alto nessa próxima correntinha, tiro dois, mais um ponto alto, na verdade eu fiz 3 meio pontos altos, né? Acho que foi isso, 3 meios pontos altos, 4 meio ponto alto, um ponto baixo. E onde nós iniciamos, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui onde nós começamos, um ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até meu penúltimo ponto alto. Minha orelhinha, primeira tá pronta. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meu penúltimo ponto alto. Escapa, porque tá difícil agora de trabalhar ali. Mas aqui, olha, caminhei com ponto baixíssimo e vou fazer 8 correntinhas. Uma, vou ajeitar aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto uma e faço um ponto baixíssimo. Próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. 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 Um ponto baixo.
e finalizo fazendo um ponto baixíssimo, onde nós iniciamos as correntinhas. Aqui onde tem meio ponto alto, se vocês quiserem deixar a orelhinha mais larguinha, podem fazer 2 pontos altos ali, tá? Na metade da orelhinha pode fazer 2 pontos altos, e depois um meio ponto alto vai diminuindo. Vai diminuindo até chegar no ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar o fio para trás. Puxo uma laçadinha para fechar ele bem. Perto de uma ajustada. E as orelhinhas estão prontinhas. Estão assim. Então, lá dentro do cesto, nós vamos cortar e colar aquele resto de fio roxo. E todas as sobrinhas que tiverem, a gente termina também de colar. E assim ficou a nossa orelhinha. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, que tenham gostado, que compartilhem, curtam aí, deixem um like pra gente. Sugestões, críticas são bem-vindas, deixem nos comentários. Mas não se esqueçam de fazer uma inscrição e ativar o lembrete, porque assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, vocês recebem a notificação. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, aqui eu tinha um restinho aqui, ó, de uma lãzinha, então eu vou colocar um pomponzinho no rabinho. E se você tiver um pompom, alguma coisa, pode colocar que fica bem bonitinho, tá bom? Ou então deixa sem. As fotos que eu tirei foi sem. Até mais, gente. Obrigada, viu? Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for publicado e deixe seu like.